sou psicóloga, Camila Monte, e colaboradora aqui da Unimed, né, com o tema Tempo de Avaliação. Né, porque a gente está chegando agora na época de final de ano, né, época de festas, confraternizações, né, essas questões acontecem com algumas pessoas, né, não porque elas querem, mas é devido a alguns fatores que podem ser devido à ansiedade e o medo, né, com a proximidade dessas festas, de não acontecer muita coisa, né, onde algumas pessoas vão se encontrar com a família, vão sair com os amigos e elas têm medo que não passarem pela mesma situação, de não ter um momento de poder estar com a família, de poder se confraternizar, de poder estar trocando presentes, de ter medo de não ser lembrada nessa época de final de ano, né? E aí, né, vem com um sentimento de falta de tempo também, onde normalmente o ser humano, nós seres humanos, no nosso dia a dia, estamos sempre numa correria constante, né? Sempre vivenciando aí o dia como ele se tivesse 48 horas, sendo que ele tem 24, num dia sempre mais apressado. E aí, com a proximidade do final do ano, né? Onde vai chegando aí o final do ano, as pessoas vão se deparando que vai chegando aí, né, o final do ciclo, mais um final do ciclo, e vão tendo a noção como se não tivesse mais tempo de concluir os planos que elas fizeram durante o ano, né? E aí elas se pegam aí angustiadas, ansiosas, né, querendo terminar aqueles planos que fizeram durante todo o longo do ano em poucos dias, né? E acabam muitas vezes podendo vir a se frustrar, já que elas não conseguem realizar esses planos que foram traçados durante o ano em alguns dias, né? Podendo trazer também a questão de uma percepção alterada, onde elas ficam com a percepção alterada delas mesmas por se cobrarem demais, já que a sociedade no final do ano cobram que todo mundo, né, conclua aí suas metas, conclua seus planos, né, faça planos para o ano seguinte, né, e aí elas se cobram, né, por essa questão de muitas vezes não ter conseguido realizar algumas atividades, algumas tarefas, e aí elas se cobram de uma forma negativa, né? Onde elas ficam aí com a percepção alterada delas mesmas e ficam aí com a autocrítica de forma mais exacerbada, né? E aí elas podem ficar aí com a baixa autoestima, trazer uma tristeza aí mais evidente, ficando mais melancólicas, né? E muitas vezes querendo se isolar da sociedade, dos amigos, devido a essa própria autocobrança e a cobrança da sociedade, devido a essa situação aí, né, de ter que concluir os planos, os projetos aí no final do ano, né? Podendo trazer junto com esse final do ano, que é normal, né? Todo final do ano a gente trazer aí consigo algumas lembranças dos eventos que aconteceram durante o ano, de festas, né, de atividades, de trabalhos, de colegas, de encontros, né, do ano passado, né, do final do ano passado, do Natal, do Réveillon, né, e muitas pessoas não sabem lidar com esse tipo de lembrança, com esse tipo de situação, né, e acabam ficando tristes, né, por lembrar de algumas situações, principalmente para aquelas pessoas, né, que passaram recentemente por um momento de perda, né, uma perda de um ente querido, de um amigo, né, um afastamento aí de uma família que ela não estava esperando, que ela não estava contando e não está sabendo lidar ainda ali com aquela perda, e aí começa a relembrar, né, de épocas onde elas estavam na companhia dessas pessoas, onde elas não precisavam escolher, né, entre estar com a família, né, do marido, ou a família do pai, ou a família da mãe, para os filhos que são de pais separados, né, e aí acaba trazendo essa melancolia, essa tristeza, né, se questionando, poxa, né, como era legal, né, em épocas que eu não precisava fazer essas escolhas, né, e acabam vendo essa questão de forma negativa, trazendo essas lembranças de forma negativa, né, trazendo também aí, com a chegada desse final do ano, um balanço, que é comum, né, a maioria das pessoas, com a chegada aí, né, da conclusão de mais um ano, né, a fazer o balanço, o ano foi bom, o ano foi ruim, né, o ano precisa melhorar, o ano
foi legal, né? Mas normalmente, né, temos a tendência de apenas enxergar aquilo que não foi tão legal assim, aquilo que a gente não conseguiu, aquilo que a gente não alcançou, aquelas metas que a gente não concluiu, né, os planos que a gente não conseguiu colocar em prática, esquecendo aí, né, a quantidade de coisas também que a gente conseguiu fazer, conseguiu construir, conseguiu aprender, né, e esquecendo também o porquê a gente não conseguiu alcançar alguns planos, alcançar algumas metas. Será que a gente realmente estava preparado? Será que a gente teve tempo? Será que a gente se programou para isso, né? E aí a gente acaba só vendo, né, aquilo que não deu certo, fazendo esse balanço aí muitas vezes de forma negativa, se cobrando, né, por isso, né, por esse balanço aí, né, do final do ano, que a sociedade coloca que a pessoa tem que concluir tudo aí com a chegada do final do ano, sendo que não é bem assim, né? E aí chega com a questão da cobrança de falta de planos, né? Onde muitas vezes, né, a sociedade coloca que a gente, com a chegada de mais um ano, né, a gente tem que concluir o que foi planejado no ano que está chegando ao fim, né, e ter planos novos para o ano seguinte. E aí, quando a pessoa não tem aí planos para o ano seguinte, é como se a pessoa não tivesse planos aí para crescer, para sair do lugar e tivesse que ficar ali parada, estagnada, né? Não conseguisse evoluir, não conseguisse aprender mais coisas, né? Como se não conseguisse chegar a encontrar a felicidade, certo? Podendo muitas vezes, né, com a chegada do final de ano também, né, se questionar aí com a volta à rotina, já que essa época, né, de Natal, Réveillon, muitas empresas, muitas escolas, é uma época aí, né, de férias, onde a gente entra aí, né, num período onde a gente tem mais tempo livre, né, para fazer alguma coisa que a gente queira, ir numa praia, ir passear, acordar tarde, sair com os amigos, né, e ir para uma festa, né, sem ter a obrigação ali daquela questão de uma obrigação de acordar cedo, com a questão de horário, né, se sente mais livre. E aí quando a gente percebe que essa fase também já está passando, já está chegando ao finalzinho, né, vai dando aquela nostalgia, né, de como se como aquele finalzinho de domingo, né, como se a gente tivesse que voltar ali à realidade, o dia a dia, a rotina, as obrigações, né, e aí traz toda essa melancolia, né, geralmente realmente associada ao final de domingo, sendo que de uma forma mais intensa, né? E aí a gente chega aí com a questão da finitude, né? Com a chegada de mais um final de ano, né? Mais uma conclusão de um ano, de uma conclusão de uma etapa. Aí a gente se questiona também, né, com a questão da finitude do ser humano, com a questão da morte, que muitas vezes a nossa sociedade, ela tenta aí, né, não ver, né, não aceita muito lidar com essa questão da morte, né? E aí com a chegada do final do ano a gente parece que vai tendo mais consciência disso, né? Por analisar aí o que aconteceu durante o ano, por querer fazer planos, mas que não sabe se vai conseguir realizar. E aí a gente se questiona, né? Com a chegada de mais um ano se passou, estou ficando mais velha, e aí fica angustiada, fica pensando como é que vai ser, né, o ano seguinte, e aí pode ficar triste, né, devido a desses planos que ela não conseguiu elaborar, que ela não conseguiu também concluir durante o ano que passou, né, e assim sucessivamente. E aí vocês me perguntam, poxa Camila, e aí, o que é que eu posso fazer, né, com isso tudo que vai acontecendo, com esse ano que vem chegando ao final, eu ficando triste, o que é que eu posso fazer, né? E eu digo para vocês, né, que qualquer ser humano, seja ele qual for, pode ser eu, pode ser você, um vizinho, um amigo, né? Nós somos, aí possuímos vários tipos aí de sentimentos, de emoções, tristeza, alegria. E quando a gente está sentindo esse sentimento, um pouco de tristeza, a gente também deve respeitar o nosso tempo ou o tempo do outro, né? Para que a gente possa perceber, né, que a gente também tem outros momentos, e a gente deixando aí sentir aquela tristeza, né, a partir do momento que eu me deixo sentir, né, aquele sentimento,
né, eu posso perceber, né, que eu também posso aproveitar aí alguma confraternização, alguma conversa com um amigo, né, alguma mensagem aí de final de ano, que eu posso perceber também que até em pequenos momentos eu posso encontrar um pouco de alegria. Mas isso eu tenho que deixar espaço para eu sentir também esses sentimentos, né, respeitar esse momento, né. Mas aí a gente também pode aí pegar e fazer algumas outras coisas para estar ajudando a gente a lidar com essas situações, né? Aproveitar esse momento, né, onde a gente vai ter um pouco mais de tempo, né, para sair com amigos, para conversar, para fazer as coisas que a gente gosta, né? Fazer uma caminhada, né, praticar uma atividade física, correr, fazer aeróbica, fazer dança, né, ir no shopping, né, visitar um parente que mais nunca viu, dar aquele telefonema, né, até mesmo aproveitar aí uma noite de sono aí mais longa, né, onde a gente não tem uma preocupação de acordar mais cedo, aproveitar aí um banho mais demorado, né, onde a gente pode ter um momento relaxante, ouvir aquela música que muitas vezes a gente não para ouvir, para prestar atenção, né, ou ler aquele livro que a gente tá lá desde o começo do ano, amanhã eu leio e não tem tempo para ler, a gente pode tirar esses tempinhos, né, para fazer o que a gente gostaria de fazer, né, o que a gente gosta de fazer, porque aí vai estar trazendo um pouco pra gente, né, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de alegria, né, e aí, né, a gente não precisa se cobrar tanto como a sociedade nos cobra, né, de colocar aí em prática, de fazer um levantamento, fazer esse balanço do ano, né, se tá sendo bom, se tá sendo ruim. Não, calma, né, a gente pode ter um tempinho para tudo, não precisa ser necessariamente agora, porque tá chegando o final do ano, que a gente precisa fazer isso, né, a gente pode aí esperar um momento mais tranquilo, um momento onde a gente estiver mais relaxado, né, pra gente tá fazendo esse levantamento, né, lembrando, né, que aí, no momento onde a gente tá mais tranquilo, a gente não vai estar se cobrando tanto de forma tão negativa. E aí eu trago uma dica para vocês, que a gente pode estar utilizando durante todo o longo do ano, né? E chegar ao final do ano, a gente recordar aí momentos aí, onde a gente muitas vezes acaba esquecendo, fazendo esse balanço final, né? Quando eu chego aí o final do ano, né? E aí eu trago para vocês, né, a questão do pote, né? Não sei se tá dando pra ver pra vocês, é um pote normal, né? Que vocês podem pegar aí um pote de vidro, né? Pode ser daqueles reciclados mesmo, pode ser até mesmo garrafinha PET, né? E nesse potinho você vai colocar, certo? Que vocês podem fazer até à mão mesmo, né? Um nomezinho, gratidão e felicidade, e vão colar nesse pote. Não sei se tá dando pra ver aqui pra vocês, né? Então, aí a gente vai chamar esse potinho de pote da gratidão e felicidade. E aí, todo dia, né, que a gente sempre tem, todo dia a gente sempre tem algo bom e algo nem tão bom assim, né? Porque faz parte do nosso dia a dia, né? Mas aí, como eu sempre coloco para as pessoas que convivem comigo, né, para os meus pacientes, né, até mesmo situações que não são tão legais assim, que a gente percebe que não são tão legais assim, a gente consegue tirar proveito, consegue aprender alguma coisa. E aí, quando chegar ao final do dia, você pode chegar, né, pegar um papelzinho, né, e escrever o que para vocês foram legal. Né, eu vou colocar aqui pra mim, né, que o que foi legal hoje, né, foi fazer a live pra vocês, né, live feliz, né, e aí eu pego esse papelzinho, e vou colocando no meu potinho, e aí vai guardando. Aí quando chegar ao final do ano, né, ou quando vocês se sentirem aí mais tristes ou mais melancólicos, né, ou que vocês não estão num dia tão legal, vocês podem abrir esse potinho, né, e podem ver lá, né, o que foi de legal, né, em outros dias que vocês passaram, e aí vocês vão se deparar na quantidade de coisas durante aí um mês, durante uma semana, durante até mesmo o longo do ano, a quantidade de coisas que deixaram vocês felizes, que trouxeram felicidade, que trouxeram alegria, e que isso com certeza, né, vai trazer mais tranquilidade, né, e mais calma para
todo mundo, principalmente no momento de tristeza, certo? E aí, eu coloco para vocês que vocês podem estar utilizando isso para qualquer situação durante todo o longo do ano, né? E aí a gente pode aí perceber, né, a quantidade de coisas boas que nos acontecem durante todo o ano. Não só num dia, não só aí no mês, mas durante todo o ano, durante todo o dia, sempre vai estar nos acontecendo algo que a gente pode tirar proveito, que a gente pode aproveitar, né, que a gente pode crescer e evoluir, né? E não se cobrem, porque está chegando o final do ano, ter que fazer esse balanço, ter que fazer um planejamento para o ano que vem, né? Mantenha calma, né? E aí vocês vão saber o momento certo, né, para estar fazendo aí, né, esse planejamento para o ano seguinte. Então eu desejo a todos, né, boas festas, né, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né, e a gente se encontra em mais uma live aí, daqui da Unimed Metropolitana. Até mais!